Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, né? Sobre a civilização entre esses dois rios, porque Mesopotâmia significa justamente isso, né? Terra entre rios. A região entre os rios Tigre e Eufrates é chamada de Mesopotâmia. Fica onde hoje está o Iraque, foi lá que surgiram as primeiras civilizações com cidades e escrita. Segundo estudos mais recentes, a China inventou a escrita bem antes, né? Pelo menos uns 2000 anos antes. Na Mesopotâmia viveram povos como os sumérios, os babilônios e os assírios. A escrita, a organização social, o gosto artístico e os hábitos diários desses povos eram muito parecidos. Tem um capacete de Ur aqui. Nobres assírios, touro alado com cabeça humana. O amigo leitor sabe que dia é hoje? Basta olhar na folhinha presa na parede, né? O calendário parece ser uma coisa tão simples que pouca gente para pensar como é complicado elaborá-lo. Você já imaginou de que modo as pessoas podem saber que um ano inteiro tem 365 dias? Aliás, o ano tem mesmo exatos 365 dias? Se você refletir um pouco, vai ver que não é fácil responder com segurança. Puxa, e quando foi que inventaram os primeiros calendários? Quando foi que as pessoas inventaram a escrita, a matemática? Como alguém teve a ideia de que cozinhando o barro ele ficaria muito mais resistente? Quem construiu as primeiras cidades com muralhas e prédios de tijolos de barro cozido? Quem foram os primeiros astrônomos da humanidade? Para responder a isso tudo, teríamos de conhecer as grandes civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região de planícies no Oriente Médio entre os rios Tigre e Eufrates. Era difícil um povo sobreviver no lugar porque não havia florestas e em certas épocas quase não chovia. Mas a coisa mudava de figura por causa dos rios. Todos os anos o Tigre e o Eufrates transbordavam e a água invadia uma extensa área. Quando o nível dos rios voltava ao normal, ficava uma grande região coberta de lodo. Esse lodo fertilizava as terras das margens dos rios, tornando-as muito boas para a agricultura e para desenvolver pastos. Os povos que viviam na região sobreviviam plantando e criando animais nas margens fertilizadas. A água dos rios ficava retida em pântanos. Na água parada dos pântanos nasciam mosquitos que transmitiam doenças perigosas. O trabalho era duro, as pessoas tinham de drenar os pântanos, cavar canais para levar a água para irrigar outros terrenos, criar reservatórios de água que seriam utilizados nas épocas sem chuvas. Essas obras hidráulicas, canais e irrigação já eram realizadas antes de surgirem os primeiros estados na região. Depois o próprio estado se incumbiu de organizar as obras hidráulicas, né? Então, a Mesopotâmia, as civilizações mesopotâmicas eram ribeirinhas, ou seja, viviam nas margens dos rios. As primeiras surgiram por volta de 4000 a.C. Tem que, né, observa o Tigre e o Eufrates, eram eles que garantiam a fertilidade da região, né? No idioma grego antigo, meso quer dizer no meio e potamos quer dizer rio. Daí a palavra Mesopotâmia, que significa entre rios. Então, uma escultura mesopotâmica do século VIII a.C., vemos um nobre, repare na barba encaracolada. Ela simbolizava poder e riqueza. Alguns chegavam a usar barbas postiças para se mostrarem mais poderosos ainda. Um pouquinho aí da cultura da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá like. Quem curtiu, dá dislike. Hasta lá, estaremos até a próxima.